Pessoal, nos últimos dias ficou muito claro para mim que o Bolsonaro está morrendo de medo de ser preso. A prisão é um pensamento que passa constantemente na cabeça do presidente da República. E ficou cada vez mais claro pelos acontecimentos recentes e por declarações do próprio presidente. Bolsonaro está muito pressionado, seja internamente como externamente. Nós temos 1/4 de todas as mortes de Covid-19 no mundo acontecendo no Brasil. O Brasil se transformou em um problema internacional, provoca preocupação e o próprio presidente também está preocupado com a situação dele, porque ele só se preocupa com isso. E alguns acontecimentos recentes mostram esse medo do Bolsonaro ser preso. Porque no dia do aniversário dele, ele foi lá interagir com seus apoiadores e ele estava de máscara, algo que ele não fazia. E para piorar, o Bolsonaro começou com um discurso um pouco estranho que não cabe nesse momento. Um discurso que parecia que ele estava em campanha em 2018, começou a atacar o socialismo. O que tem a ver o contexto do socialismo com esse discurso do socialismo com a situação atual? Porque até semana passada, o Bolsonaro estava atacando governadores e prefeitos, alguns ataquezinhos aqui a colar no STF, mas por que o socialismo justamente agora? Vocês sabem que o Bolsonaro sempre precisa fazer a política do confronto, ele precisa nomear um alvo e confrontar com esse adversário, principalmente porque os apoiadores dele querem isso e o próprio presidente cresce no momento de confronto. Mas por que o socialismo? Porque é diferente de governadores e prefeitos que possuem um rosto, que possuem um corpo, da mesma forma que o STF, que se você ataca o STF como o Bolsonaro fez, você causa desconforto, assim como o Senado e os governadores. O socialismo é algo imaginário, é algo que não existe, é algo que não tem carne, não tem osso, não existe. Então, se você atacar o socialismo, se você confrontar o socialismo, você não vai melindrar ninguém, você não vai se indispor com ninguém, você não vai causar mal-estar com absolutamente ninguém. Diferentemente, se você atacar congressistas, se você atacar o STF, se você atacar, por exemplo, também governadores e prefeitos. Então por que o Bolsonaro mudou o seu discurso? Continuou na política do confronto, mas optou por começar a atacar um inimigo que não existe, justamente para não se indispor com mais ninguém, porque a pressão está muito grande. Um outro elemento que mostra esse receio do Bolsonaro da prisão é o que ele está fazendo para proteger o Eduardo Pazuello. O ministro Eduardo Pazuello, que já saiu do Ministério da Saúde, mas permanece como ministro, porque ainda não saiu no Diário Oficial, mostra uma preocupação do Bolsonaro, isso já foi revelado, com a possibilidade do Eduardo Pazuello ser julgado e condenado. O Bolsonaro quer garantir um julgamento privilegiado ao Pazuello, pelos crimes que foram cometidos durante o curso da pandemia. Então o Bolsonaro está pensando em colocar o Pazuello em um novo ministério, ou até mesmo recriar ou criar um ministério do zero para colocar o Pazuello, porque o Pazuello foi muito leal ao Bolsonaro. Lembram? Ele manda e eu obedeço. Pazuello falou isso. Pazuello é um general da ativa. E mais ainda, o Bolsonaro tem consciência do que o Pazuello fez é possível de condenação. Então o Pazuello pode ser condenado e preso pelas ações dele na pandemia. E nós sabemos que o Pazuello nunca mandou nada no Ministério da Saúde. Quem mandava era justamente o Bolsonaro. Quem manda, no caso, é justamente o Bolsonaro. Então o presidente tem consciência que não há distinção entre ele e Eduardo Pazuello. Se o Pazuello for condenado, Bolsonaro também pode. Então há essa preocupação e fica muito latente com essa tentativa de blindagem e proteção do Eduardo Pazuello. Porque se o Bolsonaro for para uma justiça, ou o próprio Pazuello for para uma justiça que não seja um julgamento especial, um julgamento mais protegido, ele pode se dar mal e ele pode acabar preso. Porque o que aconteceu foi um negócio absurdo. Nós estamos com problemas de abastecimento e estoque de medicamentos para intubação. E esses medicamentos estão acabando porque não foram comprados no meio do ano passado. Fora todos os problemas do Ministério da Saúde. Eles foram avisados previamente do caos que iria acontecer em Manaus e não fizeram absolutamente nada. Deixaram as pessoas morrerem sem ar. Então tudo o que acontece com o Eduardo Pazuello é a mesma coisa que pode acontecer com o Bolsonaro. E o Bolsonaro tem essa noção. Ele sabe que a condução que ele teve na pandemia foi uma condução criminosa. E para piorar toda a situação, aquilo que eu falei aqui para vocês, lá nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, está acontecendo. Independentemente se tiver Lira, Pacheco, Maia, Rossi, Cunha, se a pressão da sociedade for muito grande, não tem como o presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados segurar um processo de impeachment. Esse processo de impeachment vai ter que ser colocado na jogada, ou pelo menos uma CPI. E o que nós estamos vendo é um aumento da pressão da sociedade, que está cada vez mais associando Bolsonaro como culpado da pandemia, e as pesquisas mostram isso,
tanto do Datafolha quanto de outros institutos, mostram que as pessoas estão culpando o Bolsonaro pelo que está acontecendo no Brasil hoje, porque principalmente não quis comprar as vacinas. E para piorar a situação, não é só uma parcela da sociedade ou das pessoas, da população, que está pressionando o governo Bolsonaro. Porque recentemente os banqueiros romperam também com o presidente da República, ou pelo menos deram um aceno. Porque o manifesto que foi escrito pelos banqueiros, pelo capitalismo financeiro, mostra aí um sinal de alerta. E o Bolsonaro está preocupadíssimo com isso. Porque vocês sabem, não sai processo de impeachment se não tiver o apoio do capitalismo financeiro. E esses banqueiros, eles assinaram um manifesto cobrando posições que são completamente diferentes das posições tomadas pelo Bolsonaro hoje. Não foi um manifesto em favor do impeachment ou um manifesto explicitamente contra o Bolsonaro, mas foi um manifesto cobrando ações que hoje o Bolsonaro não as toma. E o presidente se mostrou incomodado com isso, tanto que hoje ele falou que o Brasil é um exemplo para o mundo. Como que o Brasil é um exemplo para o mundo? Nós tivemos a pior semana de toda a nossa história da pandemia, que foi a semana passada. Hoje, 25% dos óbitos de Covid acontecem no Brasil, nossa vacinação está atrasada, nós vamos ter déficit de oxigênio, nós não vamos ter medicamentos para intubação, ele volta a falar de cloroquina, como que nós somos um exemplo para o restante do mundo? Ou seja, ele está morrendo de medo. Ele está tentando assumir um tipo de discurso que não cabe nesse momento. Mas por quê? Porque ele está se sentindo pressionado. E os banqueiros começaram a cobrar uma posição dele, Bolsonaro, que não é a posição que ele está adotando agora. E aparentemente, pelo que ele falou com a declaração que foi feita hoje, após o manifesto dos banqueiros já ter sido emitido, é que ele não vai mudar. E aí você pode dizer, mas os 50% dos empresários estão com o Bolsonaro. Tudo bem. Porém, nós temos que fazer uma análise qualitativa disso. Quem são esses 50% que ainda apoiam o Bolsonaro? Isso é uma parte importante. E dos empresários importantes, quantos que ainda apoiam o presidente e quantos o repudiam? Porque, por exemplo, o dono de uma loja de roupas no centro de uma cidade com 3 funcionários é um empresário, ele pode apoiar o Bolsonaro. Quais são os empresários que hoje apoiam o Bolsonaro? São os pequenos comerciantes que estão com medo de terem os seus estabelecimentos fechados e não têm a mínima condição de cobrar o presidente, como aconteceu em outros países, para dar linha de crédito e auxílio para eles, então por isso eles cobram o presidente contra os prefeitos, eles apoiam o presidente contra as medidas restritivas de prefeitos e governadores? Qual é o poder desse pequeno comerciante frente a um grande banqueiro? E os banqueiros já fizeram todo o cálculo. Eles falaram assim, olha, no ano passado nós tivemos tanto de prejuízo, o país teve tanto de prejuízo. Agora, por conta da ausência de vacinas, nós estamos tendo outro prejuízo muito maior. E nós temos que lembrar que o Paulo Guedes sistematicamente fala que é necessário termos vacinas. Nós só vamos sair dessa situação se nós tivermos vacina. É um discurso alinhado com o capitalismo financeiro, que hoje está praticamente rompido com o Bolsonaro. E se o capitalismo financeiro romper com o Bolsonaro e pressionar o Centrão, porque eles têm canais para fazer isso, pode sair o impeachment. E aí que está a grande situação. Se o Bolsonaro sair do governo, seja por impeachment ou em 2022 perdendo a eleição, ele tem uma penca de processos nas costas deles. Nós temos que lembrar que do 01 ao 04, o Flávio, o Carluccio, o Bananinha e o Renan, todos eles estão sendo investigados. E para piorar toda a situação, o Flávio Bolsonaro está sendo investigado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e tem ligação com a milícia do Rio de Janeiro, porque o Adriano da Nóbrega, que foi morto no ano passado, era praticamente um sócio do Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas. E recentemente um outro miliciano que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, que tinha uma empresa de 11 milhões de reais, um concursado da Polícia Federal, da Polícia Militar, uma empresa de 11 milhões de reais, foi morto recentemente também. Então há uma possível ligação do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, da família do Bolsonaro, porque também saiu uma quebra de sigilo bancário de 11 pessoas, de 100 pessoas o UOL avaliou, e viu que vários desses funcionários que tiveram problemas na rachadinha do Flávio Bolsonaro tinham movimentações financeiras esquisitas enquanto eles eram funcionários tanto do Carluccio quanto do Bolsonaro, porque havia um rodízio entre os funcionários dos gabinetes do Flávio, do Carlos e do próprio Jair. E se o Bolsonaro sair da presidência da República, ele perde todo o poder e toda a guarida que ele tem pelo fato de ser presidente. Então ele perde o suporte jurídico que eventualmente ele tem hoje como presidente, porque ele tem o poder. Então é uma situação delicada para Bolsonaro e passa na cabeça dele sistematicamente a possibilidade dele ser preso. Então esse medo do Bolsonaro ser preso é um medo real.
Ele está pressionado pelo Congresso, ele está pressionado pelo Senado, ele está pressionado pela comunidade internacional e agora também está pressionado pelos banqueiros, que querem uma posição diferente. Só que não vai ter como, porque agora nós tínhamos que ter comprado essas vacinas no meio do ano passado. Como que nós vamos dar 1 milhão de doses todos os dias? E se nós dermos 1 milhão de doses durante todos os dias, vamos levar aí um ano para vacinar 60% da população. Então o medo da prisão é real. E não é nem uma prisão internacional, é prisão aqui. Aqui. Por isso que ele está protegendo tanto o Eduardo Pazuello. Porque ele sabe que se o Pazuello cair num julgamento e for condenado, abre uma prerrogativa imensa para ele, Bolsonaro, também ser preso. Se você gostou, clique no botão de gostei, deixa a sua percepção aqui também, muito importante. E me siga também no Twitter, @profileooficial.